Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos introduzir aí alguns conceitos, do Office 365 do PowerPoint, tá? Já peço desculpas a vocês por uma logística aqui em casa. Eu tive que mudar o meu escritório aqui para o primeiro cômodo da casa, então eu estou mais próximo da rua. Então provavelmente vocês vão escutar barulho de moto, funk, carro com som e tudo mais, tá? Mas é coisa que acontece. Nós vamos hoje preparar alguns slides. Vou mostrar para vocês mais ou menos como funciona, bem simples. E aqui eu já preparei antes para vocês, né? Para vocês não, no caso para mim, um roteiro do que vai ter em cada slide, né? Então, por exemplo, slide 1 Sandman, né? Uma das melhores séries de quadrinhos. Resolvi montar a aula e colocar algo que talvez pode agregar um pouquinho de conhecimento a vocês ou até mesmo despertar uma curiosidade em saber o que é Sandman, né? E a representatividade que esse quadrinho trouxe para esse mundo da nona arte. Tá, então aqui tem um roteiro, né? Então slide 1, título e subtítulo. No slide 2, né, teríamos aqui uma imagem, mais um texto, né? E assim por diante até o slide 7. Uma apresentação pequena, só para deixar vocês por dentro dos principais conceitos, tá? Então vou acessar aqui office.com e aqui o PowerPoint, tá? Eu vou colocar uma apresentação em branco para ela vir do zero para nós fazermos aí as alterações, tá? Vamos lá. Aqui com o Office aberto, a primeira coisa que eu quero mudar é aqui em Design, tá? E aí eu vou escolher uma das opções. Deixa eu ver, eu acho essa daqui interessante. Certo? Então aqui vai ser o meu estilo, né? Mais voltado para o cinza e preto. Aqui eu tenho até algumas opções, né? Vejam que quando eu escolhi uma dessas opções aqui, né? Por exemplo, vou escolher essa branco com verde aqui. Aqui do lado direito são as variantes. Então aqui os temas, né? Nem percebi que estava escrito aqui. Aqui do lado esquerdo os temas e aqui as variantes, que seja, né? A cor. Então vejam que ele tem aqui uns quadradinhos mostrando algumas cores que provavelmente é título, subtítulo, link, tá? Então mudando a variante do slide do tema, ela também vai mudar tudo isso, não só o fundo, mas também cores de fonte, cores de link, entre outros, tá? Vou usar essa daqui, tá ok? E vamos começar lá então. No slide 1, colocar o título Sandman, né? Ou Sandman. E uma das melhores séries de quadrinhos. Ok, então a minha capa está ok. Se eu quiser mudar a fonte, né, por padrão o tema ele já vem com uma fonte própria, né? Se eu mudar aqui, ó, ele mudou também a fonte. Então, quer ver, ó, essa fonte aqui seria a Century Gothic, ok? E já do tema que eu escolhi seria página inicial, Century School. Não dá pra ver o resto do nome, tá? Mas é diferente, ok? Vou ficar com essa daqui mesmo. Não tem problema, depois a gente pode ver um pouquinho melhor essa questão de fonte.
né? Até porque acho que não tem tanta necessidade, porque esse menu de página inicial nós já vimos ele todo no Word, tá? Agora o que eu vou fazer? Clicar com direito aqui em cima do meu primeiro slide, né? Vejam que tem um número aqui, o mostrador, onde eu estou no meu primeiro slide. Vou clicar com direito e aí eu tenho algumas opções, tá? Uma delas, novo slide, duplicar slide e excluir slide, tá? No sentido de adicionar ou excluir, tá? Então, para adicionar eu tenho duas opções, novo slide ou duplicar o slide. Duplicar o slide eu vou copiar e colar esse mesmo, tá? Então, se eu fizer, ó, duplicar slide, ele vai dar um Ctrl C e Ctrl V, tá? Clicando de novo no direito, eu vou colocar em novo slide e ele mudou aqui o layout, tá? O primeiro layout é o layout de capa. Esse segundo, se nós clicarmos com direito e clicar em layout, ele é o slide de título e conteúdo, tá? Aqui, ó, title and content. Então nós temos aqui algumas variações que ele já vem o quê? Com a caixa de texto pronta, tá? É só nós inserirmos o texto, tá? Então ele vem nessa padrão, né? Que é título e conteúdo, seção de cabeçalho, título apenas, comparação, que ficaria aí duas tabelinhas, né? Dois conteúdos, também dividido aí, todo em branco, né? Conteúdo com captura, ou seja, poderíamos usar esse, porque vai ter um texto e imagem, e uma imagem com uma legenda, tá? A princípio eu vou usar esse daqui, ó, conteúdo com a captura, né? Com uma imagem. Então ele fica mais ou menos assim, esse lado aqui para texto e o lado de cá para imagem. Então eu vou copiar esse textão aqui, tá? Ctrl C, clico aqui na caixa de texto e Ctrl V, tá? Vou aumentar um pouquinho de nada a minha fonte, tá? Deixar em 16, será que foi muito? Deixa eu aumentar também um pouquinho aqui, beleza? E agora eu vou mexer nesse texto aqui, ó. Em vez de deixar alinhado à esquerda, eu vou vir aqui e deixar justificado, tá? O mesmo esqueminha lá do Word, tá? E aqui eu vou colocar Sandman, ok? Aqui eu vou ir no menu Inserir, tá? E depois Imagens, e aqui ele tem este dispositivo, tá? Eu poderia pesquisar no Bing ou puxar direto da nuvem, mas eu vou colocar do meu dispositivo. O que será esse imagens de estoque? Vamos ver. Será que é imagens que provavelmente já vem no Office, né? Que nós podemos usar. Tem bastante imagem bacana, tá? Dá para fazer uns slides bem bacanas. Mas eu vou inserir do meu dispositivo, né? Ele abre essa pop-up, eu clico no botão escolher arquivos e vou pegar a primeira imagem do Sandman conforme está aqui no meu roteiro, tá? Depois clico no botão inserir e ele vai inserir a minha imagem, tá? Aqui eu posso até fazer o seguinte, ó, pessoal, vou puxar um pouquinho mais para a direita, aumentar a minha imagem, puxar a minha caixa de texto para cá, o meu título eu vou dar uma subida nele, tá? E aumentar um pouco a fonte aqui para ficar uma leitura mais agradável. Vou colocar 20 para ver, acho que 20 tá bom, ok? E aqui eu tenho o meu primeiro slide, tá? Vou
colocar um novo slide, não vou duplicar, né? E agora eu vou mudar o layout, tá? Sei lá, vou colocar agora branco, ok? Nesse terceiro slide, né? Conforme temos um número aqui, eu vou colocar a imagem dos perpétuos, tá? E esse texto aqui. Então, primeiro eu vou colocar o texto. Só que aqui eu não tenho caixa de texto porque eu escolhi um slide em branco. Então, eu vou vir em inserir caixa de texto. Ele adiciona a caixa de texto. Eu colo o meu texto aqui, né? E ajusto ele na tela conforme eu quero. Vou deixar assim, mais ou menos. E vamos aumentar a fonte. Página inicial. Aumentar para 20. É 20 que está o outro? É 20. Ok? E aqui vou descer um pouquinho para eu colocar o título. Também vou deixar justificado. Ok? E aqui, ó, eu vou copiar esse título que está com a fonte um pouco diferente, né? Um pouco maior e com negrito. E vou alinhar aqui. Engraçado que quando você mexe com algum elemento na tela do PowerPoint, ele tem alguns sensores de direcionamento, tá? Então aqui, ó, eu quero colocar alinhado aqui, ó, ele mostra para mim a régua. Vamos supor que eu queira colocar exatamente no centro da tela, ó. Ele centralizou aqui na horizontal. Agora vamos ver se eu acho a vertical. Talvez ele fique meio confuso porque eu já tenho o texto, tá? Ó, aqui seria centralizado na vertical. Apesar que não está aparecendo, né? Eu acho que ele está centralizando na vertical em relação a esse texto colocado. Mas enfim, a intenção é colocar aqui. Vou mudar o texto para os perpétuos. Ok, posso esticar aqui um pouco porque ele deu uma quebra de linha. E vou inserir uma imagem aí, né? Também do dispositivo. Clico no botão de selecionar a imagem e seleciono a imagem dos perpétuos, ok? É uma dica, pessoal. Nunca mexam na imagem, apesar que agora o PowerPoint ele vem já setado para não distorcer a imagem. Antigamente a gente conseguia, ó, fazer isso com as imagens e aí perdia a qualidade, né? Então tem uma tecla que você segura que é o Shift e ele vai aumentar no padrão, tá? Ambos os lados. Mas para isso agora existe o pontinho da diagonal que ele aumenta verticalmente e horizontalmente proporcional para não estar estragando a qualidade da imagem, ok? Vamos supor que eu queira repetir esse slide, só trocar texto e imagem. Deixa eu ver qual que é o próximo slide. New Gaiman. Vamos deixar para o 5 para a gente fazer isso. Vou colocar um novo slide, ok? Vamos lá, vou inserir a imagem agora primeiro, né, desse dispositivo, a imagem do criador desse quadrinho, o Neil Gaiman, certo? Não vou alterar o tamanho dela, deixar um pouquinho aqui quase no meio, vamos ver se dá certo a ideia. Como nós temos 2 parágrafos, vou pegar esse primeiro, vou inserir aqui uma caixa de texto, colar, sempre a mesma formatação, justificado. Vou colocar esse texto um pouco maior, 40, o dobro do que a gente estava utilizando, tá? Vamos ver se vai caber aqui. Vou baixar um pouco. Vamos ver se vai ficar bacana essa ideia. 36. Acho que 36 ficou bacana, tá? E aqui eu tenho mais um trecho de texto, vou copiar
E agora eu vou fazer o que? Inserir caixa de texto, tá? Vou puxar ela aqui para baixo e vou colar. Mesma coisa, vou formatar aqui na página inicial, fonte tamanho 20, ok? E vou puxar aqui, deixar ela aqui embaixo, tá? Ficou meio estranho, né? Mas é só para vocês verem que dá pra gente mesclar as formatações. Vou colocar aqui como 38, talvez fique um pouco mais agradável, tá? Aqui eu posso alinhar, ó, a esquerda e vamos alinhar aqui também. Aí ficou menos estranho, né? Ainda aqui eu poderia baixar um pouco a fonte, ó, de 32 vou deixar com 28, porque ainda temos o título, né? Então, deixar aqui alinhado, vou copiar também esse título aqui, colar aqui e mudar para New Gaiman, ok? E aí posicionar aqui, beleza? Então nós podemos usar esse tipo de formatação colocando duas caixas de textos diferentes uma da outra, tá? Quinto slide, vou fazer um slide novo também. O último, sei lá, a gente copia ou faz algo diferente. Colocou aqui um em branco, vou inserir a imagem, este dispositivo, selecionar, agora é a morte, death, vou colocar centralizado, utilizando a régua aí, ó, queria aqui, ó, no meio da imagem e no meio do slide, certo? Na verdade eu tenho que aumentar primeiro e depois eu procuro essas coordenadas, tá? Então vamos lá, vertical e horizontal, beleza? Tá centralizado, tá? Ficou um pouquinho estranho porque esse lado tá menor porque nós temos essa borda preta, né? Então vou tentar deixar no olho algo mais ou menos assim. Vou inserir uma caixa de texto e vou copiar aqui até o primeiro ponto. Copiar, colar. Opa, vejam que ficou o texto que vem na caixa de texto. Vamos lá, página inicial 18, vou tentar colocar 24. Justificada, ficou meio estranho, vou deixar assim mesmo. Deixa eu ver se aumentando um pouco fica mais agradável. Acho que assim ficou um pouquinho melhor. Tá, eu deixo alinhado à esquerda mesmo. Mesma coisa do título. Vamos lá, pegar, colocar, opa, Ctrl Z, a morte, beleza? Aqui eu vou copiar essa caixa de texto para ela ficar com o mesmo formato, né, o mesmo tamanho. E aqui vou copiar esse resto de texto e vamos lá, Ctrl V, tá? E aí puxo para cá e tentar dar uma aumentadinha aqui para ver se ele fica mais agradável. O problema é que muitas vezes nós temos texto que fica quebrado dessa forma. Até dá para tentar dar uma disfarçada. Vamos colocar aqui, ó, 24. Tá? Então evita essas quebras aí. Dá pra gente fazer manualmente. Ok? Agora temos mais um. Vou duplicar esse daqui, certo? E aí eu tenho a possibilidade de segurar e arrastar ele, tá? Vou apagar a imagem, vou pegar o texto que eu tenho aqui,
inserir na caixa e mudar o título para The Cure, uma banda. E vou inserir a imagem desse dispositivo, botão escolho o arquivo, né? E aqui The Cure. Ok, vou abrir, inserindo essa imagem aqui. O que eu quero fazer? Primeiro eu vou editar o texto, vou deixar ele bem esticadão assim, de ponta a ponta, como se fosse uma legenda, e deixar ele bem embaixo aqui. E essa imagem eu vou centralizar e deixar o título lá em cima, certo? Vejam só, aqui tem uma legendinha que eu não queria, tá? Então eu vou clicar com direito, cortar, e aqui eu tenho a opção de fazer o corte da imagem, tá? Vou cortar, dar o Enter, ou clico fora e ele faz o recorte da imagem, tá? Vamos deixar isso daqui, deixa eu ver se eu consigo centralizar. O problema, o Office instalado, ele trabalha melhor com essa régua, tá, pessoal? Então, ó, que nem aqui ele tá usando a posição da imagem para centralizar. Ok, aqui a gente pode descer um pouquinho. E o layout a gente escolhe, né? Dá pra gente fazer bastante coisa. Então, aqui eu vou colocar um novo slide e vou mudar o layout para esse aqui de imagem com legenda, tá? Aqui eu vou inserir uma imagem. Escolher. Vou colocar a Sandman 02, inserir. Aí aqui vamos ver se dá pra deixar ela certinho. Aqui a gente pode até passar, tá, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, ó, vou extrapolar ela aqui. Vejam que ela está maior que o slide, tá? Mas na hora da apresentação, se eu vir aqui em exibir e do começo, né? Ele vai puxar desde o começo. Opa, avancei demais. Vamos lá, devagar. Vejam só. Ele fez o corte aqui, ainda ficou um pedaço em branco, ó. Vou aumentar um pouco, extrapolar para ele pegar tudo, tá? Vamos lá agora do slide atual. Beleza? Então ele ocupa toda a página, ok? Então aqui um exemplo de uma apresentação de slides. Vou só colocar um efeito para que a nossa aula não fique tão grande. Vou colocar só um efeito de transição e depois nas próximas aulas a gente trabalha com algumas coisas de animação, tá bom? Vejam só, aqui nós temos três, vamos dizer assim, áreas, né, para transição de slides. A sutil, que ela dá mais uma questão de elegante, né, pode ser falado assim. Ela deixa o slide mais elegante. Tem aqui essa empolgante, que muitas vezes é bizarro, dá até um estilo de caricatura. E o conteúdo dinâmico, que é uma questão assim de passagem rápida. Ele é um tanto quanto sutil também, como essa área, tá? Mas vamos fazer o seguinte, vou colocar uns bem estranhíssimos. Na primeira não tem transição, vou colocar a partir da segunda, tá? Segundo slide, vou colocar o vento, vou colocar o relógio, aqui vou colocar a caixa, aqui vou colocar o área, aqui vamos colocar o vortex,
e por último o brilho, ok? Então vou clicar no primeiro slide, exibir, ok? E do começo, certo? Primeiro slide, passando, ele vai fazer aquela animação, tá? Podemos programar essas animações para deixar elas mais lentas, tá? E essas animações, como eu disse, elas têm um jeito assim mais caricato, né? Por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu consigo ver, transição. Vou colocar a transição de origami, não, de avião, beleza? Vejam que a duração dela aqui é 1 segundo e 25 milésimos. Eu vou deixar ela bem estouradona aqui, ó. 7 segundos. Vamos ver no que dá. Exibir do começo. Vamos lá. Opa, o que aconteceu? Exibir do começo. Ué, tá bugado, viu? Não tô apertando nada. Vamos lá, exibir do slide atual para ver se muda. Beleza. Passei pro próximo. Acho que agora, ó, a questão lá de 7 segundos, tá? Então, nós temos que saber usar essas animações, porque se eu colocar uma transição de 15 segundos, fica uma coisa bem complicada, né? Mas tudo depende de como é a palestra, como é a apresentação, o que se está falando, né? Então nós podemos usar as transições aí também como algo que está incorporado à nossa apresentação, à nossa fala, ok? Então, nessa primeira aula de PowerPoint, a segunda na verdade, né? A primeira foi para apresentar a interface, e nessa primeira é só isso mesmo, mostrar a criação de uma apresentação, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula, ok? Se tiverem dúvidas, estarei aí à disposição no chat para tirar essas dúvidas, ok? Abraço a todos e obrigado por terem assistido até agora. Até mais.